Saudações aos nossos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico, um podcast voltado para a discussão, para a apresentação, para a introdução, para a conceituação de vários cenários em que se exerce a medicina. O podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico é produzido no TEDS, Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, como projeto de extensão coordenado por mim. Eu sou Renato Evandro, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico da Faculdade de Medicina da UFC em Fortaleza, também médico e advogado, especialista em Direito Médico. Nesse episódio, trataremos de um tema relevante da prática médica, a responsabilidade administrativa do médico em seus aspectos jurídicos e institucionais. Quando se fala em responsabilidade médica, muitos imediatamente pensam em processos judiciais por, aspas, danos materiais e ou morais decorrentes da prestação de serviços de saúde, antigamente denominado erro médico, ou também fazem lembrar dos processos ético-profissionais perante os conselhos regionais de medicina. Entretanto, existe uma esfera de responsabilização, nem sempre lembrada, mas de considerável importância prática, a responsabilidade administrativa. Compreender essa modalidade de responsabilidade é essencial, especialmente para médicos que atuam em hospitais públicos, universidades, autarquias, fundações públicas, forças armadas, institutos federais, Secretaria da Saúde e demais órgãos da administração pública. E mesmo os que não atuam em serviço público, situação cada vez mais rara, também poderá incidir esse tipo de responsabilidade, como veremos a seguir. Mas de início, o que é responsabilidade administrativa? A responsabilidade administrativa decorre da violação de normas que regulam a atuação funcional do médico perante a administração pública ou perante órgãos reguladores do sistema de saúde, pública ou privada. Traz a obrigação de responder por condutas que contrariem deveres funcionais, regulamentos, normas sanitárias, protocolos institucionais ou regras da gestão pública. Diferentemente da responsabilidade civil, cujo objetivo principal é reparar danos patrimoniais ou morais, por exemplo, ou da responsabilidade penal, que visa punir crimes, a responsabilidade administrativa busca preservar a legalidade, a moralidade, a eficiência e a regularidade da atividade estatal, ou seja, da gestão pública. É importante destacar que, a responsabilidade administrativa, civil, penal e ética são, em regra, independentes entre si e podem coexistir. E 2, o mesmo fato pode gerar simultaneamente consequências nas 4 esferas. Por exemplo, um médico servidor público que falsifica um prontuário poderá responder administrativamente perante a instituição pública onde falsificou o documento, responder eticamente perante o Conselho Regional de Medicina, responder civilmente pelos danos materiais ou morais causados e responder criminalmente pelo delito correspondente. É oportuno lembrar que a responsabilidade civil e criminal são julgadas em varas judiciais por um magistrado, ao passo que a responsabilidade administrativa é julgada por uma autoridade administrativa, por exemplo, um gestor, um diretor ou um supervisor do serviço onde o médico está vinculado. De outra forma, a responsabilidade ética, como já comentamos diversas vezes, é julgada pelos Conselhos Regionais de Medicina. Bom, dito isso, vamos verificar quais são os fundamentos constitucionais da responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa está intimamente ligada aos princípios constitucionais da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, de onde citamos os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Todo médico que atua em instituição pública está submetido a esses princípios. A violação de qualquer deles pode desencadear por ação administrativa. E importante, mesmo sendo servidor público, o médico poderá, em algumas hipóteses, ser responsabilizado administrativamente. Sendo assim, vamos dividir didaticamente a responsabilidade administrativa em 2 grupos. Como médico servidor público, e 2, o médico em instituição privada, nas respectivas regulações pelas instituições públicas. Inicialmente, vamos tratar então do médico como servidor público. Considerando as diversas esferas da administração pública, a exemplo da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, existem leis específicas que regulamentam cada servidor público, conforme o ente federado que estão vinculados. Vou utilizar como referência a Lei 8.112 de 1990, que se aplica ao médico servidor público federal, mas lembrando que há lei específica para o médico servidor público estadual, municipal ou distrital. Vamos lá então à Lei 8.112 de 1990 dos médicos servidores públicos federais. Para os médicos vinculados à administração pública federal, direta, autarquias e fundações públicas federais, aplica-se esta lei, conhecida como, aspas, Estatuto dos Servidores Públicos Federais.
Essa norma estabelece deveres, proibições, penalidades disciplinares na hipótese do servidor público federal de descumprir os seus deveres. Entre os deveres do servidor público estão, por exemplo, exercer suas atribuições com zelo, observar as normas legais e regulamentares, atender adequadamente o público, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, guardar sigilo quando exigido. Por outro lado, se há uma denúncia ou a administração pública tem notícia de possível infração cometida pelo médico servidor público, é instaurada de início uma sindicância, visando a apuração inicial do fato. Essa sindicância poderá evoluir para um processo administrativo disciplinar conhecido como PAD. Uma vez verificado que houve de fato a infração administrativa, a Lei 8.112/90 prevê a aplicação das seguintes sanções disciplinares: advertência, suspensão, demissão do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Vamos então analisar algumas situações concretas, alguns exemplos de infrações administrativas que podem ser praticadas pelo médico servidor público. Como, por exemplo, 1. Descumprimento justificado da jornada de trabalho. O médico que se ausenta do serviço sem autorização, resiste à presença sem efetivamente trabalhar ou abandona plantão, poderá responder administrativamente. Em hospitais públicos ou serviços de perícia médica, por exemplo, esse tipo de conduta compromete diretamente a assistência à população. 2. Descumprimento de protocolos institucionais. Imagine um médico que deixe de notificar doenças de notificação compulsória. Mesmo que não haja dano imediato a um paciente específico, pode haver infração administrativa pela violação da norma sanitária. 3. Utilização inadequada de recursos públicos. O uso de equipamentos ou medicamentos públicos para fins particulares pode gerar responsabilidade administrativa. 4. Violação do dever de sigilo. O compartilhamento indevido de informações de pacientes em redes sociais, grupos de mensais, ambientes não autorizados, pode caracterizar a infração administrativa além de infração ética. 5. Fraudes documentais, alteração de prontuários, emissão de atestados falsos, adulteração de dados assistenciais ou manipulação de registros eletrônicos constituem fraudes administrativas também. Uma observação importante: é possível que algumas instituições públicas disponham de outros órgãos que também têm o poder de apuração e sancionar, como por exemplo, controlarias e corregedorias. Hospitais universitários, ministérios, autarquias e fundações públicas poderão dispor de corregedorias responsáveis pela apuração de infrações administrativas. Esses órgãos conduzem sindicâncias e processos disciplinares. Outro exemplo seria os tribunais de contas. Quando há dano ao patrimônio público ou irregularidade de aplicação de recursos, os tribunais de contas podem atuar na fiscalização e responsabilização dos gestores, incluindo os médicos. Bom, vamos agora abordar o segundo grupo que mencionei relacionando a responsabilidade administrativa. Trata da situação do médico que trabalha em instituição privada. Mesmo nessa circunstância, também incidem normas de controle, fiscalização e apuração pelos órgãos da administração pública. Vejamos alguns exemplos. 1. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma autarquia especial responsável pela regulação sanitária de diversos setores relacionados à saúde. Suas atribuições incluem a fiscalização de medicamentos e forma de prescrição, vacinas, serviços de saúde, laboratórios, bancos de sangue, por exemplo. Embora a Anvisa comumente fiscalize estabelecimentos ou pessoas jurídicas, determinadas condutas médicas podem resultar em investigações administrativas quando relacionadas, por exemplo, ao uso irregular de produtos sujeitos a controle sanitário, descumprimento de exigências sanitárias, manipulação inadequada de medicamentos e substâncias controladas. Não raro, a atuação da Anvisa ocorre paralelamente à atuação dos Conselhos de Medicina, das autoridades sanitárias estaduais e municipais, considerando que o artigo 21 do Código de Ética Médica veda ao médico infringir a legislação sanitária. Tais normas sanitárias, naturalmente, aplicam-se a servidores públicos e privados. O meu raciocínio se adota a vigilância sanitária estaduais e municipais. De fato, infrações administrativas envolvendo médicos podem surgir da atuação das vigilâncias sanitárias locais. Como são exemplos: funcionamento irregular de clínicas, ausência de licenças obrigatórias, armazenamento inadequado de medicamentos, descarte irregular de resíduos da saúde, falhas em controle de infecção hospitalar. Nessas hipóteses podem ser aplicadas advertências, multas ou interdições, por exemplo. Outro órgão que também é de interesse é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde possui função estratégica na formulação das políticas nacionais de saúde. Diversos programas, protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e normas técnicas emanam deste Ministério. O profissional de medicina tem o dever de observar essas diretrizes institucionais, mesmo que trabalhando em instituição privada. O descumprimento injustificado de protocolos oficiais pode gerar repercussões administrativas, sobretudo quando resultar em prejuízo à assistência à saúde. O outro órgão que eu gosto de citar é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula o setor de planos privados de assistência à saúde.
A ANS fiscaliza principalmente as operadoras de seguro de saúde, administradores de benefícios e o cumprimento da cobertura obrigatória. Embora a atuação regulatória recaia prioritariamente nas operadoras, médicos que exercem funções de direção técnica, auditoria ou gestão em entidades reguladas podem ter suas condutas examinadas em procedimentos administrativos relacionados à regulação da saúde suplementar. E agora uma questão importante que pode gerar dúvidas. Os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Medicina, em que pese também compõe a Administração Pública Federal, eles são órgãos que não integram a estrutura disciplinar da Administração Pública direta, pois são autarquias. Dessa forma, são parte da Administração Pública indireta, exemplo das fundações, das empresas públicas e da Sociedade de Economia Mista. Sendo assim, os Conselhos de Medicina também exercem função de fiscalização profissional, mas possuem rito próprio, conforme a Lei 3.2857 e o próprio Código de Processo Ético Profissional, que já abordamos em outro episódio do nosso podcast. Então vejamos a relação entre a responsabilidade administrativa e a responsabilidade ética. Embora sejam esferas distintas, existe conexão entre essas formas de responsabilidade. A responsabilidade administrativa protege a regularidade da atuação institucional. A responsabilidade ética protege os valores fundamentais da profissão médica. Muitas condutas configuram simultaneamente infrações administrativas e infrações éticas. Por exemplo, abandono de plantão, violação de sigilo profissional, desrespeito ao paciente, emissão irregular de documentos médicos. Nesses casos, o médico pode responder simultaneamente perante os órgãos da administração pública direta e perante o Conselho Regional de Medicina. Lembrando que nem toda infração administrativa constitui necessariamente uma infração ética. Da mesma forma, determinadas infrações éticas podem não gerar repercussão administrativa quando praticadas fora do vínculo funcional. Bom, como vimos, a responsabilidade administrativa do médico representa um importante mecanismo de proteção da qualidade de serviço de saúde e da integridade da administração pública. O médico moderno não pode limitar seu conhecimento apenas à ciência médica. É indispensável compreender os deveres funcionais, as normas sanitárias, os regulamentos institucionais e as diretrizes dos órgãos reguladores. O exercício da medicina envolve não apenas competência técnica, mas também responsabilidade ética, jurídica e administrativa. Em uma sociedade cada vez mais regulada e complexa, conhecer essas regras é uma forma de proteger o paciente, a instituição e o próprio profissional. Bom, chegamos ao final desse episódio, espero que tenha sido esclarecedor e ampliado a compreensão sobre este relevante tema. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento aos próximos episódios. Esse podcast é produzido no Estudo de Tecnologia de Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, em Fortaleza. Logo que vos fala, eu sou Renato Evandro. Até mais, até um abraço.